Olá, eu sou o Patrick e é uma alegria estar recebendo você aqui no canal Querigma Palavra Viva, para juntos partilharmos da Palavra de Deus. Gostaria de pedir um favor, se inscreva no nosso canal e ative a notificação para você receber as nossas atualizações. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e nos ajude a propagar a Palavra de Deus. Evangelho de São João, capítulo 21, versículo 2 em diante. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Responderam-lhe eles: Também nós vamos contigo. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhes Jesus: Amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Responderam: Não. Disse-lhes ele: Lançai a rede ao lado direito da barca e a achareis. Lançaram-na e já não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se às águas. Os outros discípulos vieram na barca, arrastando a rede dos peixes, pois não estavam muito longe da terra, senão cerca de 200 covados. Ao saltarem em terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas e pão. Disse-lhes Jesus: Trazei aqui algum dos peixes que agora apanhastes. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: Vinde, comei. A palavra nos apresenta o encontro de Jesus com os discípulos. Como no passado, agora Jesus os encontra novamente na praia. Jesus, agora passado pelo drama da sua morte, se apresenta ressuscitado aos seus e encontra ali Pedro. Pedro, que havia decidido então voltar a ser pescador. Antes de nos aprofundar na palavra, gostaria de contextualizar um pouco esta história. Em Lucas capítulo 24, versículo 16, narra o primeiro chamado aos discípulos. Jesus estava na praia e ali então escolhe os seus discípulos. Podemos compreender então que ao longo da vida pública de Jesus, Pedro e os discípulos tiveram um relacionamento diário com ele. Todos os dias escutavam o Senhor. Todos os dias presenciavam as curas, os milagres, os prodígios que o Senhor realizava. Diante de Jesus não havia preocupação, porque eles sabiam em quem confiavam. Eles sabiam que nada lhe faltaria. Aí chegamos nessa palavra de João 21, 3. Pedro decide voltar a pescar após a morte de Jesus. Podemos então tentar compreender como Pedro estava naquele momento. Pedro poderia estar com medo. Medo porque mataram Jesus. Medo porque o mestre já não estava mais perto deles. Por isso, então, diante da desesperança, diante do medo e enfraquecido, Pedro toma a decisão de voltar a pescar. E isso nos mostra que um distanciamento de Deus, não da parte de Deus, mas da minha parte, quando eu me distancio de Deus, se torna mais
possível eu me tornar a minha pior versão. Foi o caso de Pedro. Pedro então se torna a pior versão ao se distanciar, ao não ter um relacionamento diário com Jesus. E a pior versão não é ser pescador, mas a pior versão é não ser aquilo que Deus sonhou. O distanciamento da parte de Pedro para com Jesus faz com que ele retorne ao que ele era antes. Faz com que ele retorne ao seu passado. Por isso, todo distanciamento nos leva a ser novamente aquilo que éramos antes. E talvez não éramos boas coisas. O distanciamento de Deus nos causa medo, nos causa desesperança. O distanciamento para com Deus nos torna enfraquecidos, nos torna abatidos e amedrontados. Faz com que a gente se sinta abandonados e até mesmo só. Essas são as consequências do distanciamento neste relacionamento entre eu e Jesus. A palavra continua dizendo que naquela noite eles nada pescaram e que chegada a manhã Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não o reconheceram. Por que não o reconheceram? Porque a falta de relacionamento faz com que a gente não conheça outra pessoa. Quando eu e você deixamos de nos relacionar com Deus, fica difícil de reconhecer a Deus nas simples coisas do dia a dia. A falta de relacionamento faz com que nós não conheçamos a outra pessoa. Fica difícil reconhecer ao Senhor quando não se tem um relacionamento. E a palavra continua dizendo no versículo 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se às águas. Pedro só reconhece porque ouviu. E é assim, irmãos. Só vamos reconhecer o Senhor pelos ouvidos. Quando nós pararmos para ouvir a Deus. E Ele é esse Senhor que se dá a conhecer. Ele é aquele do qual não nos chama servos, mas nos chama amigos, porque nos dá a revelar o Pai. Só conheceremos o Senhor pelo ouvido, ou seja, só conheceremos o Senhor pela palavra, pela leitura da palavra, pela meditação da palavra, pela oração com a palavra. O que nos resta é a fé, e pelo ouvido escutamos e cremos que o Senhor fala conosco. É pelo ouvido que vamos reconhecer a Deus. Então, nesse momento, Deus fala com você. A palavra chega aos teus ouvidos. E é pelos teus ouvidos que você reconhece agora que não o Patrick está dizendo, mas Deus está falando com você. Ele deixa as 99 para ir ao seu encontro, ao encontro daquele que se distanciou. E agora o Senhor te convida a retornar, a voltar a esta intimidade, a voltar a esta amizade com Deus. Aí a palavra continua dizendo: disse-lhes Jesus: trazei aqui algum dos peixes que agora apanhastes. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheio de 153 peixes grandes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Quando Simão Pedro salta do barco e vai ao encontro de Jesus, ali representa para nós a aproximação de Pedro para com Deus. E Jesus, ao pedir que traga alguns peixes, Pedro então sai correndo e puxa a rede para a terra. Pedro puxou a rede com 153 peixes sozinho. Aquela rede pesada, onde a rede não se rompeu, Pedro arrastou sozinho aquela rede para a praia. O que isso quer nos dizer? Que quando nos aproximamos de Jesus, somos fortes. Quando nos aproximamos de Jesus, somos fortes. E é isso que o Senhor quer realizar em nós. O Senhor quer nos dar essa força para vencer,
para vencer as dificuldades, para vencer a enfermidade, para passar por esse tempo difícil. É isso que o Senhor deseja. Deseja primeiro que eu e você possamos nos aproximar e próximos de Jesus, revestidos pela força dele. É quando então eu estou próximo de Jesus que eu tenho força para vencer. É quando eu estou próximo de Jesus que eu venço. É quando eu estou próximo de Jesus que eu o conheço e conheço os segredos do coração de Deus. É aí então que eu conheço qual é a vontade de Deus para a minha vida. E é aí que você vai conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Se aproximando de Jesus e sendo revestido pela graça que é estar perto do Senhor.